Olá para você que nos acompanha aqui no Hoje TV, seja muito bem-vindo. Está começando agora o programa O Hoje de Frente com o Poder. Nossa entrevistada é Marina Santana, vereadora, deputada federal e agora candidata ao Senado da República por Goiás. Candidata, eu começo essa entrevista perguntando por que o PT não conseguiu aglutinar nenhum partido em uma coligação? Por que o PT sozinho dessa vez, depois de tantos anos? Antes de responder a sua pergunta, dizer que eu me sinto muito à vontade, com um prazer enorme de estar aqui com você, admiro o seu trabalho. Obrigado. E sei da seriedade do que está sendo feito pela empresa e por você. Muito obrigado. E o PT procurou articular partidos políticos e, na verdade, os partidos políticos foram se definindo muito em cima da hora, porque alguns partidos grandes tinham dificuldades de definir as suas candidaturas, outros partidos fizeram mesclas entre forças políticas diferenciadas. Saladas, né? Então aconteceu isso. A legislação permite que você faça uma coligação de tamanhos diferenciados, inclusive para majoritário, então isso daí foi tratado assim com uma rapidez muito grande no final. Então o Partido dos Trabalhadores, ele, embora esteja como partido político sozinho, pronto para a campanha é 13, nós também estamos com uma força muito grande nesse 13 e nessa mobilização nossa do partido, dos aliados, com movimentos sociais, com a presidenta Dilma, com o apoio do presidente Lula, o que significa para nós que a nossa força é enorme, a nossa capacidade de vencer os obstáculos no processo eleitoral é muito grande e chegarmos à vitória. Já que a senhora está falando em força, em 2002 a senhora foi candidata a governadora com a coligação Força do Cerrado. E aí eu pergunto, candidata, por que 12 anos depois o partido não conseguiu aglutinar? Se não todos, pelo menos alguns desses partidos. PCdoB, por exemplo, PCB. Eu respeito profundamente. Eu acho que cada partido tem a sua estratégia, cada partido se organiza para ganhar as eleições. Muitas das candidaturas que hoje estão colocadas são de partidos pequenos e que buscaram uma composição que favoreceria a sua presença como vitoriosa dentro das chapas proporcionais. Então isso é simplesmente isso, na minha opinião, é porque os partidos buscaram estratégias diferentes para se organizar. A campanha eleitoral ela é marcada por uma coisa que tem que ser superada na reforma política, que é o financiamento de campanha. Então isso faz com que exista um grande número de partidos, que a população não consiga identificar o que esses partidos pensam, inclusive os grandes. As pessoas têm dificuldade, falam, escuta, por que mais um partido e tal? Mas os partidos têm direito de se organizar, eles vão para frente, procuram seus apoios, fazem as suas coligações e esse fator econômico também acaba sendo muito importante e muitas vezes decisivo para a escolha das candidaturas. No caso do PCdoB, eles apoiam, de fato, estão numa outra coligação, mas me apoiam integralmente para o Senado, o que é uma alegria para mim, um prazer. Candidata, quanto custa, por falar em financiamento, uma campanha ao Senado em Goiás? Bom, cada campanha é uma, né? Cada partido tem a sua estratégia e suas condições também de buscar recursos. No caso, o nosso registro é que nós podemos ir até 15 milhões. Mas nós sabemos que isso daí é um teto que a gente deve registrar para que o TRE possa ter um controle maior sobre as contas. Eu não tenho ainda uma ideia do que nós vamos conseguir de recursos. Isso acaba dependendo muito do que nós mobilizamos nessa fase inicial da campanha. Então, como nós estamos nas pesquisas, como as coisas são identificadas, tem poder de chegar à eleição, não tem poder de chegar à eleição. Mas eu acho que no caso do Senado em especial, eu acho, Murilo, que essa é uma campanha que, a contrário do censo relacionado ao lado econômico, ao poder da economia, e, enfim, que nós precisamos aqui em Goiás da inteligência. Porque vamos tratar de uma estratégia em que existem duas candidaturas que têm, de fato, uma visão de oposição ao governo Dilma Rousseff, foi oposição ao governo Lula, e eu sou a única candidata mulher ao Senado e sou a única pessoa também que representa o nosso projeto nacional.
como candidata a senadora. Então, eu acredito que tudo isso vai ter um sentido no decorrer da campanha. O que a senhora não conseguiu fazer nesses 3 anos como deputada federal, ou que deixou de fazer, que pode fazer se vier a ser senadora? Primeiro, continuar o caminho dos projetos que a gente apresentou. Apresentei projetos na área de esporte para a juventude, especialmente para estudantes. Apresentei um projeto que é um marco legal para o Cerrado brasileiro, e como o tempo foi curto, alguns projetos são muito complexos, então demorou os 3 anos para a gente concluir e apresentar. E alguns demoraram 1 ano e assim por diante. O outro é o marco regulatório das investigações criminais no Brasil. Como nós estamos vivendo um momento de muita tensão para a violência, muita tensão para a segurança pública, eu quero no Senado continuar esse trabalho. Agora, em torno de 70% a 80% do nosso trabalho na Câmara Federal foi em conjunto com o Senado. Coincidentemente ou não, eu conheci muito o Senado nesse nosso trabalho, na nossa atuação, na CPMI da violência contra a mulher, nas comissões especiais que eu participei, por exemplo, na destinação de verbas para a Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste, várias ações. Então, eu quero dar continuidade a isso, porque o tempo ali na Câmara Federal foi realmente curto para tudo isso. A senhora é a favor de mandato de 8 anos para um senador? Eu acho que não haveria necessidade. Acho que não há necessidade. Acho que nós precisamos fazer um ajuste numa reforma política que tenha consequência na legislação eleitoral, na composição das casas legislativas. Eu acho que quando surgiu, é o que a história diz. Quando surgiu a ideia do Senado, buscou, dentro da proposta que existe em outros países também, da Câmara Alta, é a estabilidade. Aqui nós não temos monarquia. Então, procurou-se pensar até no modo como a eleição é feita, então nunca a Casa Legislativa fica sem senadores. Então não tem processo de transição. Sempre ou 2/3 ou 1/3 do Senado é modificado. Então, acho que quando foi tratado disso, foi tratado até com propriedade, porque é a estabilidade, já que ali só tem 3 senadores por estado, representam seus estados e, portanto, dá estabilidade institucional. Porque a nossa república, né, Murilo, ela vem, a nossa história, ela vem assim, época de democracia, época de ditadura, democracia, ditadura. Então, a ideia dessa tranquilidade institucional é importante, mas nós já estamos tendo o maior tempo, o tempo mais largo da nossa república com democracia. Então, está na hora também de repensar o que foi feito para outros tempos. Candidata, há uma impressão que salta aos olhos, que falta uma sintonia entre a senhora como candidata ao Senado e o candidato a governador Antônio Gomide. É uma impressão equivocada? É uma impressão equivocada, que eu nem sabia que existia. Por quê? Primeiro, nós somos do mesmo partido desde que o partido surgiu. Nós fomos vereadores ao mesmo tempo e criamos articulações, rede de vereadores do partido. Crescemos na mesma sintonia. E eu comecei com um grupo de jovens de igreja também. E nós hoje estamos nos encontrando. Pela primeira vez, nós estamos fazendo uma caminhada fisicamente juntos. Mas nós temos o mesmo partido, temos a mesma visão, sempre participamos dentro da mesma visão nacional, inclusive. Sabe que o partido é cheio de tendências, né? Então, nós dois sempre fomos da mesma tendência nacional e não tem motivo nenhum para alguma especulação diferenciada. E nós estamos nos conhecendo e assim, tratando do plano de governo, porque para candidato a governo, tem um plano de governo para governar Goiás. Para o Senado, tem o que você tem de metas para o Senado. Então, são coisas diferentes. Mas no dia a dia, cada um de nós tem a sua agenda e cada um de nós representa o conjunto da chapa. Normalmente, candidata, candidatos a governador costumam puxar o candidato ao Senado. No caso do PT, vai ser o contrário? Bom, nós estamos começando a campanha, né? A gente ainda nem sabe como é que vão ser os próximos meses. Eu espero que nós dois estejamos numa sintonia fina com a população, que nós dois cresçamos o máximo. Nós temos uma obrigação relacionada à campanha da Dilma. A Dilma é do Partido dos Trabalhadores, então nós temos outros atores e outras personalidades do Estado e outros partidos que apoiam a Dilma e nós estamos nessa sintonia para a eleição da Dilma. E, ao mesmo tempo, cabe ao Gomide, cabe à nossa campanha, viabilizar que ele esteja competitivo,
porque o começo da campanha é assim mesmo, campanha para governador, campanha para senador, a gente começa devagarinho e o que interessa é como a gente chega no dia da eleição. A senhora se diz aí candidata da situação, né? Pelo menos do governo federal. Isso. Eu pergunto, esse discurso de manutenção, né? De se manter o que está aí, não prejudica a campanha do partido em âmbito local? Até assim, a nossa posição é de que nós estamos entrando num novo ciclo de desenvolvimento no Brasil. Então, o nosso governo, atualmente, nesses 12 anos que nós estamos lá, veja bem, eu vou citar o caso da educação, que eu acho que é paradigmático. Antes do governo Lula, o governo anterior vetou 7% do PIB para a educação, que é uma pauta estratégica nossa. Durante os 12 anos, nós aumentamos 223% os investimentos na educação, que inclui aí educação de crianças, educação de adultos, ProUni, FIES, Reúne nas universidades federais e assim por diante. Um número maior de institutos federais e tudo mais. Então, agora, a presidenta Dilma acaba de sancionar o texto do Congresso Nacional que joga 10% para a educação. Esse é um dos pontos, poderia falar em todos os pontos, nós estamos entrando num novo ciclo de desenvolvimento. A campanha da Dilma fala em mudança, porque nós queremos mudar sempre para melhor. Nós não queremos repetir nada, nós queremos manter as conquistas sociais, econômicas, políticas, ambientais, o aspecto também de outras políticas na área de educação, de cultura, de saúde, outras políticas públicas. Mas nós sabemos que é preciso alterar, é preciso mudar, é preciso investir mais, é preciso facilitar para os municípios. Eu vi até uma manchete do jornal Hoje, tratando da questão do lixo, né? Nós podemos tratar, por exemplo, da questão do Luz para Todos. Então é preciso avançar nos investimentos para possibilitar o saneamento básico em todas as áreas. Então nós estamos num patamar que nós ficamos felizes pelo que já fizemos, mas nós sabemos que é sempre preciso mudar, melhorar, alterar. Sobre os adversários, a senhora teme algum adversário? Haja vista que os dois principais concorrentes da senhora fizeram uma pré-campanha ao longo do ano de 2014, era evidente isso. A senhora acenou com essa possibilidade, o partido deu uma freada, praticamente a senhora não fez uma pré-campanha. Isso é uma desvantagem? Eu não fiz pré-campanha nenhuma, sabe? E até saíram pesquisas assim, apresentando meu nome com condição, com potencial de crescimento, com potencial de vitória, e eu só posso ficar agradecida e feliz por isso e analisar com humildade. Acho que uma coisa que nós precisamos ter é saber racionalmente que uma campanha eleitoral, ela é de embates de projetos, ela não é de rinha. Então eu vejo que há candidatos que têm uma preferência por uma rinha, é uma briga de galo. Então, como eu sou mulher, talvez por isso também, eu prefiro o diálogo, prefiro a disputa de projetos, e é desse jeito que eu quero ir até o final, fazendo denúncias, recompondo a história, chamando atenção para determinados fatores, mas sobretudo dizendo às pessoas por que eu quero ser senadora, qual é o papel que eu quero desempenhar naquela casa legislativa de tanta importância para Goiás e para o Brasil. Então, acho que tudo isso a gente vai superar no encaminhamento da campanha. E eu já começo a campanha até bem, né, Murilo? Porque eu tinha dito apenas para o partido a minha disposição de ser candidata. Praticamente não dei entrevista, não fiz nada, porque respeitei o processo do partido de busca de alianças e talvez necessidade dos cargos. Mas agora a nossa disposição é total, a militância é animadíssima, amigos que não são do PT também vindo para nos apoiar. Então o que eu posso dizer? Um momento muito feliz e de trabalho concentrado. Candidata, só um minutinho, nós vamos fazer um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta aqui no Hoje TV com o programa O Hoje de Frente com o Poder. Continue com a gente.
50 jornalistas, o Hoje traz as últimas notícias sempre pautado pela credibilidade e seriedade em todas as editorias. E um classificados com muitas ofertas de produtos, serviços e publicações legais. O Hoje possui estrutura própria que permite agilidade e qualidade na impressão, garantindo a distribuição em 93% dos municípios. Nas 15 maiores cidades, região metropolitana em torno de Brasília e Distrito Federal, conta com logística própria e correspondentes. A distribuição é dirigida ao comércio, condomínios, órgãos públicos, entidades de classe e outros locais de grande fluxo. Com média de 12 leitores por exemplar, o Hoje atinge 310 mil pessoas diariamente. Essa grande cobertura coloca o Hoje entre os jornais de maior influência do Centro-Oeste. Forte presença na internet, com acesso livre no portal. Leia e anuncie. O Hoje, o único com informação gratuita que tem conteúdo. Ok, voltamos aqui no Hoje TV com o programa O Hoje de Frente com o Poder. Nossa entrevistada, Marina Santana, candidata ao Senado da República por Goiás. O PT já fez governador no Piauí, já fez governador no Mato Grosso do Sul. Qual é a dificuldade do PT no estado de Goiás? Não em Goiânia, que já teve 3 prefeitos, mas qual é a dificuldade no interior do estado? Eu acredito que nós estejamos crescendo paulatinamente no estado. O PT ficou muito identificado em Goiás, no seu primeiro momento, como o partido dos funcionários públicos, dos lavradores, o partido das pessoas que estavam se organizando também na área sindical, na área dos movimentos sociais, o que é muito enobrecedor para nós, porque também é um partido com advogados, com empresários, com professores, enfim, tem todas as categorias profissionais e segmentos. Então, eu penso que hoje nós temos portfólios fantásticos para mostrar. E a época do início do PT e esse período todo das nossas campanhas, nós não tínhamos portfólios tão significativos. Um deles é os 12 anos de governo Lula e Dilma. É um portfólio do partido, porque nós participamos disso, nós participamos dele. Cada dia nós temos mais vereadores, mais prefeitos e prefeitas, mais deputados e deputadas. Então isso daí nós estamos num crescente. Então aqui em Goiás o nosso crescimento está sendo paulatino, mas eu acredito bastante que, por exemplo, com o Gomide, ele tem o que mostrar da gestão dele de 2 mandatos, e 2 mandatos que a população absolutamente aprova. Qual seria o ponto forte? O ponto forte é a educação, na minha opinião. A questão da educação é uma presença muito importante, uma vez que ele valoriza os profissionais de educação, valoriza as mudanças necessárias no plano de educação, e ao contrário do que tem sido verificado no Estado, onde tem se tirado direitos. Então, o Gomide, como gestor, a postura dele como gestor é de não ficar esperando para resolver problema. Eu cito um exemplo aqui, eu que não moro em Anápolis, mas eu tenho amigos ali, então um dia eu fui num churrasquinho ali em Anápolis e tinha um buraco de rua antes do Gomide. Era a época até de eleição, mas eu estava lá para o churrasquinho mesmo com os amigos. Tinha um buraco de rua incrível ali, um negócio, e eu de moto. Então eu percebi aquele buraco. Eu ando de moto, sou motociclista. Então eu olhei aquele buraco ali e falei, nossa senhora, isso daqui é de morrer gente, seja com carro, moto, bicicleta, a pé, perigosíssimo. Então aquilo ficou na minha memória. Um tempo depois da eleição, eu voltei na mesma casa e os meus amigos disseram, olha, no dia seguinte à eleição, o Gomide veio aqui com os operários da prefeitura, porque esse buraco estava realmente insuportável, perigoso e tudo, e tampou o buraco. Então, esse tipo de ação direta vai para a educação, vai para a saúde, vai para todas as áreas. E o Gomide, então, é isso que essa disposição dele de agir ininterruptamente, de ouvir a população, é o que dá um diferencial enorme, juntamente com o portfólio federal, naturalmente. A senhora está falando desse portfólio federal. Vamos falar do portfólio goianiense? Professor Darcy Acossi foi prefeito em Goiânia e saiu com uma popularidade baixa. Professor Pedro Wilson foi prefeito, saiu com uma popularidade baixa. Nesse momento, o médico Paulo Garcia está com uma popularidade lá embaixo também. Isso traz prejuízos para o partido? Eu vou fazer uma pequena correção na premissa, porque senão eu não posso continuar. É que o Darcy saiu com mais de 90% de aprovação na Datafolha.
O que ocorreu é que ele apresentou um nome que chegou à beira do segundo turno, mas não foi eleito. Mas, de qualquer modo, o PT se saiu muito bem naquela gestão. O Darcy hoje, ele anda em qualquer lugar da cidade de Goiânia, ele é ovacionado, as pessoas gostam dele. Agora, para o próprio PT, o PT não ficou muito satisfeito com ele, tanto que depois ele deixou o partido. Ele saiu do partido, mas já voltou, e a gente sabe que o Darcy, assim como a família dele, são pessoas absolutamente integradas. Ele, como professor de filosofia, e foi meu professor também, ele sabe que é preciso ter as mudanças necessárias que a sua consciência manda. Então não tem mais, mas à época, de fato, o Darcy foi um prefeito que saiu com uma grande popularidade. O professor Pedro Wilson fez mudanças extensas. Eu quero lembrar que, como eu acompanhei de perto, né, pude verificar. Fazia parte da gestão? Fazia parte no primeiro ano da gestão e no último fiz parte da gestão porque saí para candidata a governadora. Naquela época, era fim do governo Fernando Henrique e, portanto, todas as prefeituras do PT penaram enormemente porque não vinha um centavo. Aqui com o Estado, governo do PSDB. E o Pedro Wilson, à época, tinha apenas os recursos da prefeitura e muito difícil. Aí chegou o presidente Lula, em 2002 ele foi eleito, entrou em 2003, nós fizemos projetos aqui na cidade de Goiânia, por comando de Pedro Wilson, projetos fartíssimos, importantes e competitivos nacionalmente. Por exemplo? Só que não deu tempo, como da gestão, da administração pública. A Caixa Econômica Federal ofereceu financiamento. Eu mesma organizei uma mesa com 15 secretários do município e nós fizemos o primeiro projeto no Brasil, que hoje é conhecido em todos os lugares, que é aquele de comprar os alimentos da agricultura familiar para levar, à época, para as cestas de alimentos também, que naquela época não tinha Bolsa Família, e também para as merendas nas escolas. Esses são 2 projetos que eu posso pontuar aqui como os primeiros, só que não deu tempo de receber o recurso. Não deu tempo, então ele ficou, na verdade, num limbo, não só ele, como todas as gestões petistas e de oposição ao Fernando Henrique no Brasil, porque não deu tempo de implementar no seu governo. Então, de fato, Pedro Wilson, ele acabou sendo penalizado por uma gestão, por um período de gestão de transferência de um para outro governo. E agora? E agora com o Paulo Garcia. O que o Paulo tem dito, e eu fico, às vezes, muito penalizada por ver algumas reações, porque ele tem problemas financeiros na gestão, está tomando todas as providências necessárias, chamou um técnico reconhecido, que é funcionário dessa área do fisco de carreira, para poder acelerar o tratamento dado aos recursos do município. Então, chamando a atenção de quem deve IPTU, de quem deve TU, com vantagens para ir lá resolver suas pendências e buscando recolher recursos para superar esse problema que afeta a cidade, que é o problema relacionado ao lixo, do pagamento das empresas, dos buracos. Então, ninguém pense que o Paulo Garcia está achando assim que isso daí não é problema. Sim, é problema de não dormir à noite, porque não tem o recurso, a empresa demora um tempo para receber e acaba não fazendo o serviço que interessa a toda a cidade. Aliás, isso influencia na hora que a senhora vai pedir o voto em Goiânia? Vai influenciar, mas eu vou explicar para as pessoas que elas estão sentindo isso, só que elas talvez não contabilizem, porque cada pessoa tem uma área de interesse. Por exemplo, nós temos praticamente resolvido o número de vagas do CIMEIS da cidade de Goiânia. Só não está resolvido ainda o CIMEIS, a escola para criancinha, para neném e criancinha. Só não está totalmente resolvida ainda porque a classe média tem abandonado as creches, antigas creches, que são privadas, e estão indo para o CIMEIS, porque o CIMEIS tem alta qualidade. E você pode falar isso para várias áreas. São mais de 1.600 casas do Minha Casa Minha Vida. Então, muita coisa está sendo feita pelo governo Paulo Garcia, que não está sendo tão divulgado, e a gente acaba, às vezes, vendo apenas o desgaste. Eu tenho o discurso, eu tenho que dizer, porque eu sei que ele é uma pessoa honesta e está fazendo de tudo para superar esse momento difícil. A senhora o quer na campanha da senhora, pedindo votos para a senhora, para Antônio? Já a senhora enxerga isso? Já ele fui participando? Já fui visitá-lo, já pedi ajuda, já pedi participação dele, e ele falou: olha, Marina, eu estou aqui para superar esse problema que nós estamos vivendo na gestão, é minha tarefa, é minha missão
resolver tudo isso, então eu vou participar modestamente, mas eu quero contribuir para a sua campanha. Candidata, nesta semana, o jornal Hoje fez uma reportagem com a Flávia Guerra falando de patrimônios de candidatos, que alguns são uma pechincha. Queria que a senhora comentasse sobre isso, se a senhora apresentou realmente o patrimônio da senhora nos valores de mercado, como é que a senhora analisa outros candidatos que às vezes apresentam um patrimônio que vale milhões e colocam lá 60 mil, 100 mil reais? Bom, no meu caso, eu tenho uma casa financiada, um apartamento financiado onde eu moro, já há uns 18 anos, e eu continuo pagando financiamento. Eu falo que eu sou sócia da Caixa Econômica Federal, né? Porque esse negócio de mutuária nunca termina, então eu até tenho que tomar providência para resolver isso daí, ver se concluo esse pagamento, mas há 18 anos. E o outro bem que eu declarei, que é o meu carro, que eu consegui pagar o financiamento. Mas como a senhora analisa São essa esses questão dois das bens. pechinchas? Eu vou te falar assim, claramente, existem burlas à Receita Federal, sonegação, que é imperdoável, certo? A gente até entende, às vezes, um pequeno comércio, um salão de beleza, uma coisa, ficar com dificuldade. Agora, não é possível que pessoas que têm grande patrimônio vão fazer a transferência de um bem e joguem por menos, joguem por baixo. Então, tem gente na política, candidata aí, que está revendo as suas contas, está revendo as suas declarações, porque ficou absurdo, ficou ridículo. Fala, não, esse lote aqui, ele custa 3 vezes mais, como é que declarou isso daí? Então, para mim, é um absurdo completo um negócio desse, é um mau exemplo. E eu quero citar para você uma coisa, que é o presidente do Uruguai, que ele fala que bateu de testa com o que eu penso. Eu fiz há mais de 30 anos a opção de vida pública. Não é que eu sou advogada, posso também advogar, e advoguei durante esse período, nos intervalos aí também. Mas eu penso assim, como Mujica, quem quiser ganhar dinheiro, vai para o comércio, para o setor de serviços, para a indústria. Quem quiser participar da política tem que saber que não é um lugar de ganhar dinheiro, é um lugar de fazer um trabalho. Ele não usou esse termo, mas eu queria radicalizar aqui o termo. São missões que você assume e que não é lugar de ficar rico. Quem fica rico está errado, não é lugar de fazer negócio. Candidata, um tema importante, antes de encerrarmos a entrevista, que é a violência. Eu não sei se a senhora tem medo de ir às ruas de Goiânia. Não tenho, não. Tem. Porque eu sou assim mesmo. Eu já passei por coisas mais graves até do que isso daí, quando eu era advogada de lavradores. Agora, então, eu queria saber o pensamento da senhora. Tem uma solução, tem uma saída rápida, vamos dizer assim? Uma saída rápida é todo mundo aplicar o ECA, os municípios, os estados e a União, jogar recursos para proteger as crianças e adolescentes da abordagem do crime organizado, porque se a criança tiver numa escola de período integral, tiver a proteção das suas famílias, tiver de fato o cuidado das famílias e tiver a proteção do Estado, oferecendo esporte, cultura, por que a criança não pode escolher um esporte para aprender e para poder curtir aquilo ali? Por que não pode escolher um instrumento musical, ou um teatro, ou uma dança, para poder fazer? Então, isso daí tem que estar na nossa perspectiva. Por isso que eu valorizo o Plano Nacional de Educação, porque ele junta essas coisas. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente tem 25 anos. É preciso aplicar, porque se não aplicar, as quadrilhas, o crime organizado chega até o adolescente. Toma conta, leva para o crack, leva para essa confusão toda, e as famílias estão com medo demais, as pessoas estão com medo. Né? Eu estive no entorno esse fim de semana e ouvi a mesma coisa que a gente ouve em Goiânia, que ouve aqui em Aparecida, todo lugar. As pessoas com medo de sair de casa, as pessoas trancadas dentro de casa com medo de ladrão entrar. Então, esse índice de criminalidade que nós estamos vivendo, ele precisa de um casamento. Por isso que eu fiz o projeto do Marco Regulatório das Investigações Criminais. Precisa de um casamento entre as ações que são ações sociais e preventivas, entre a mudança de como se trata a segurança pública no Brasil e aqui no estado de Goiás, em especial com altíssimo índice de violência no estado. As nossas cidades estão dentre as 100 cidades mais violentas do Brasil e nós temos a necessidade, então, de fazer com que todo o sistema judicial, o sistema judiciário, todo o sistema prisional, todo mundo esteja no esforço concentrado, porque nós vivemos uma cultura de violência, Murilo. Nós não vivemos uma cultura de paz.
eu duvido que tenha alguém que não queira uma cultura de paz. Então, para isso, a gente precisa modificar toda a nossa postura com relação ao conjunto dos investimentos em todas as áreas. Candidata, a senhora é a favor ou contra as OS no setor saúde? Eu não teria preferência por essa linha, porque o SUS, ele já orienta, desde a Constituição de 88, como deve ser a distribuição de atribuições. Então, não teria preferência, mas é preciso ver caso a caso. Eu vejo, por exemplo, que nós temos estruturas já montadas, depois que você licita um HGG, licita um CRER, licita coisas que são direcionadas à saúde pública, então você não pode também chegar assim, porque chega um outro governo e desmancha tudo. Não pode ser assim. Nós temos que avaliar caso por caso, ver o que está funcionando, o que não está funcionando, mas não seria a nossa preferência. A nossa preferência seria o município, o Estado e a União tratarem diretamente do serviço público, porque é preciso ter profissionais de carreira em cada uma dessas instâncias que fiquem permanentemente acumulando. Muito bem, estivemos então com Marina Santana, candidata ao Senado aqui em Goiás pelo PT, o Partido dos Trabalhadores. Marina Santana, muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigado pela presença aqui na sede do Hoje. Obrigada eu, fico muito feliz e gostei da entrevista porque você aperta a gente, mas faz com qualidade jornalística e isso me deixa muito feliz. Não, a gente faz só o nosso trabalho mesmo. Muito obrigada. Muito obrigado, candidata. Você pode continuar nos acompanhando aqui no Hoje TV, em nosso programa O Hoje, de Frente com o Poder. Obrigado por sua companhia e até nosso próximo encontro.